Olá, é bom estarmos juntos de novo para reencetarmos a nossa caminhada na estrada da salvação, caminho de Jesus, Ele que é o caminho. E façamos isso elevando a Deus Pai a oração que o próprio Senhor Jesus nos ensinou. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Hoje nós vamos continuar apresentando os sinais do Messias. Nós vimos desde o início que o objetivo inicial de São Marcos foi exatamente esse. É o que marca o seu evangelho. Uma progressiva apresentação do Messias, de Jesus como o Messias. Ele vai se revelando à medida que ele vai prestando aos irmãos um serviço de amor, um serviço de doação, um serviço ao reino de Deus. Reino de Deus que nós verificamos pela ação concreta de Jesus a partir da palavra que ele transmite aos seus ouvintes, reino que vem se instalar na terra, o reino que é ele próprio. Quando ele diz, o reino está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. O reino é o ponto central, é o foco central da ação de Jesus. Jesus não veio trazer uma quimera para o mundo. Jesus veio implantar o reino de Deus. O reino que ele diz, convertei-vos e crede no Evangelho. O Evangelho é já o reino de Deus. E o Evangelho é a palavra de Deus. E Jesus é esta palavra encarnada no nosso meio. Porque não foi só no passado, ele continua vivendo junto a nós. Melhor, ele continua vivendo porque ele quer viver numa entrega de amor permanente em nós. Por isso é que o reino de Deus, num certo sentido, somos nós. Ele não é uma coisa estática, não é uma coisa que já foi instalada de vez, não. Jesus quer que nós participemos disso. E a maneira de nós participarmos disso é exatamente a partir dos sinais que ele nos deixou, que nós chamamos muitas vezes de milagres, quer dizer, as curas, etc. Os sinais de Jesus, nós somos esses sinais. Nós devemos ser para aqueles que nos cercam, aquelas pessoas com quem nós convivemos, no nosso meio familiar, no nosso meio profissional, no nosso meio eclesial, aqui na nossa paróquia, nós devemos ser isto, sinais da presença de Deus no mundo. Este é o reino. Não devemos buscar o reino, não é um local, não é uma extensão territorial, como existe o reino da Grã-Bretanha. Não é isso. O reino de Deus somos nós. Se nós não pusermos em prática aquilo que Jesus nos ensinou e que nós recebemos no nosso batismo, se nós não pusermos em prática isto, o reino não vai se instalar. Por isso Jesus escolheu 12 pessoas inicialmente. Esses foram os apóstolos. Quando nós dizemos que a nossa igreja é uma igreja apostólica, é porque ela vem dos apóstolos. Ela foi construída em cima dessas colunas que
foram os apóstolos primeiros. Mas agora o apóstolo somos nós. Porque apóstolo, como nós já vimos, é uma palavra grega que significa mensageiro. Mensageiro de quê? Da Boa Nova. A Boa Nova que é o Evangelho. O Evangelho que, em suma, é Jesus, o reino de Deus instalado entre nós. Hoje, então, nós vamos continuar procurando ver dois dos grandes sinais que Marcos apresenta logo no início do seu Evangelho, capítulo 1. Nós vamos começar hoje do versículo número 35. E para isso, devemos ter sempre a palavra de Deus em mãos para a gente poder seguir o que Marcos nos conta. Então, no capítulo 1, versículo 35, cuja rubrica é esta: Jesus anuncia o Evangelho na Galileia. Jesus anuncia o Evangelho, prega o Evangelho, leva a boa nova. Evangelho é boa nova. Tradução de Evangelho é essa: boa nova, boa notícia. A boa notícia de quê? Do reino que se instala. E o reino é a salvação. A salvação definitiva. Então, começa São Marcos nos contando no capítulo 1, versículo 35, de manhã, bem cedo, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou, saiu da cidade, foi para um lugar deserto e ali pôs-se a orar. Eu deixei essas indicações ali no quadro: deserto, oração, serviço do reino. Vamos entender o que isto significa. Primeiro, de manhã bem cedo, quando ainda estava escuro, o sol ainda não tinha surgido. Quando isso acontece, Jesus já estava em franca atividade. O versículo número 34 terminou dizendo que todo o povo da cidade se reuniu em frente da casa. Então, quando a fama de Jesus, pelo que ele já tinha feito antes, lembremos, a expulsão daquele demônio, a cura da sogra de Pedro, quando aqui fala da casa, é a casa de Pedro, a casa onde Pedro morava em Cafarnaum. Pois muito bem, o povo veio e se reuniu na frente da casa, porque precisava dessa ação. Ele veio ansioso para ser curado. O povo, não estamos falando uma, duas pessoas, é o povo. O povo sente necessidade dessa cura, sente necessidade de ter Deus em si. Até hoje é assim. Nós temos essa necessidade. Então, eles acorriam ao local onde Jesus morava, onde Jesus passava os seus dias, quando estava em Cafarnaum, para que ele pudesse, então, realizar neles aquilo que ele tinha feito antes. Tanto que o versículo termina dizendo que ele não deixava que os demônios, ele curou muitas pessoas de todo tipo de doenças e expulsou inúmeros demônios. Portanto, essa ação de Jesus já está ligada ao serviço do reino. O reino é de Deus, não é do demônio. Então Jesus veio expulsar tudo aquilo, o demônio é o mal, que se instala no reino de Deus, que é o reino do bem. Então, Jesus não permite que o mal se instale. E assim vai livrando as pessoas do mal que os domina. Muito bem. Então, ele vivia, ele era um ser humano igual aos outros, igual a Pedro, a André, a Tiago, João, os 4 primeiros apóstolos. Então ele ficava na casa de Pedro e aí, num determinado momento, ele saiu bem cedinho de casa e se retirou para um lugar deserto. Isto tem um significado próprio. O lugar deserto, lembre-se que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, onde ele foi tentado pelo demônio durante 40 dias. O deserto é um local, segundo o Levítico, está lá escrito na lei,
o deserto é o local onde o demônio habita, onde habita o mal, mas é também o local de encontro com Deus, porque onde está o demônio, Deus está sobre ele. Deus permite que o demônio fique no lugar, mas ele vai lá e observa o que o demônio vai fazer. Então, Jesus foi para um lugar deserto e se pôs a orar. O que é a oração? A oração é um diálogo com Deus. A oração é essa intimidade com Deus. A oração é a conversa com Deus. Na conversa, se é um diálogo, são duas pessoas, na conversa nós temos o hábito de muito falar e pouco ouvir. Menos ainda quando se trata da palavra de Deus, escutá-la. Porque uma coisa é ouvir. A gente ouve com os ouvidos. Se não somos surdos, vamos ouvir. Mas a gente escuta Deus no coração. É quando nós abrimos o nosso coração, nós permitimos que Ele penetre no nosso coração. Ora, estas simples palavras de Marcos, aqui, estava escuro, Jesus se levantou e saiu da cidade e foi para um lugar deserto, quer dizer, para ter esse encontro a sós, esse encontro pessoal, este encontro mais íntimo com o Pai. Ele sabia que estava para cumprir uma missão. Jesus sente necessidade disso. Mas Jesus é Deus com Deus, sim, mas Jesus é homem como homem, também. Então, nessa condição, ele vai em busca daquele que é o seu apoio, que é o seu suporte, aquele que é o seu inspirador. Ele vai em busca dele para buscar as forças necessárias, para adquirir essas forças, para recebê-las, para acolhê-las em si, para levar a cabo a missão a serviço do reino. Jesus sabia que tinha uma dura batalha pela frente, a batalha contra o mal. O mal não é fácil de vencer. Então, para isso, ele precisava do auxílio de Deus. Ele precisava dessa força que emana da divindade, da essência do bem, a emana do Pai. Por isso que quando ele nos ensina a oração, ele diz assim: Pai nosso. Há sempre uma volta ao Pai, porque o Pai é o Pai Criador. É do Pai que emana todo o amor. E Jesus precisava disso como homem, a fim de enfrentar o mal. Porque era como homem que ele devia enfrentar o mal. Mas o homem que aceita em si Deus, por isso ele vai e se retira para um lugar deserto. Mais tarde, no curso de sua missão, Jesus ensina, ao ensinar a oração do Pai Nosso, ele antes disso, a passagem que vai dar no Pai Nosso, antes disso, ele diz o seguinte: quando você quiser orar, não faça como aqueles que oram, se exibem, se colocam na frente da assembleia para se exibir. Não! Você quer conversar com o Pai? Retira-te para o teu quarto, no escuro do teu quarto. O escuro do teu quarto é o deserto aqui. E eu bem cedo. Jesus se retirou muito cedo nessa ânsia de estar em conversa com o Pai. Essa simples passagem em que Jesus se mostra verdadeiro homem em busca de Deus, nos questiona, ou deve nos questionar. E a pergunta que se coloca é a seguinte:
como está a nossa oração. A nossa oração sai da boca para fora, Ave Maria, cheia de graça, Pai nosso que estás no céu, só isso? Ou será que ao falarmos Ave Maria, cheia de graça, nós estamos entendendo o que isso significa? Pai nosso que estás no céu, entendemos o que isso significa? A oração não deve ser uma mera repetição mecânica de palavras. Palavras que não têm sentido, se não lhes dermos o seu verdadeiro sentido. E para compreendermos isso, é preciso que nós mergulhemos no Evangelho. É preciso que nós mergulhemos nas Escrituras. É preciso que nós estudemos. Como vimos fazendo há 27 anos, diga-se de passagem. Para que nós possamos nos preparar, deixar o nosso coração aberto para ouvirmos a palavra de Deus. E em oração, nós falamos sim. Temos que falar com Deus. Deus quer este diálogo. Jesus está aí para nos mostrar isso. Mas também devemos estar abertos à escuta. Então, muitas vezes nós falamos demais. Falamos de nós próprios, dos nossos problemas. Mas às vezes também falamos dos outros. No nosso diálogo com Deus, o que interessa somos nós. Como estamos nós diante de Deus? Como nós nos portamos quando nos colocamos na frente dele, nessa nossa conversa, nesse nosso diálogo, do pai com o filho, o pai todo amoroso com o filho que quer ser todo amor, filho ou filha que quer ser todo amor. Jesus saiu cedinho de casa, ninguém percebeu, retirou-se para um lugar deserto, quer dizer, um lugar onde ele pudesse efetivamente estar em contato com Deus, e se pôs em oração, quer dizer, começou a conversar. É bom quando a gente conversa com um amigo. Nós temos necessidade disso. Ora, o nosso maior amigo é Deus. Devemos conversar com Ele frequentemente e deixemos que Ele fale. Abramos o nosso coração. Ele nos ouve sim, Ele quer nos ouvir, sabendo de antemão que Deus sabe tudo, Deus conhece tudo. Deus nos sonda, diz o Salmo 138. Deus nos conhece, diz Santo Agostinho, mais intimamente do que nós a nós mesmos. Então Deus sabe, mas Ele quer que você diga a Ele. Ele quer ouvir de mim, com as minhas palavras, com o meu sentimento, o que eu tenho para dizer a Ele. E aí, eu tenho que me colocar também numa posição de escuta. Foi o que fez Jesus. Colocou-se numa posição de escuta. Continua São Marcos, então. Quando Simão e os seus companheiros procuraram Jesus por toda parte, e quando o encontraram, disseram: todos estão procurando por ti. Todos estão procurando por ti. Ora bem, todos. Uma infinidade de gente estava procurando por Jesus. Buscando o quê? Buscando uma cura. A cura, como ele tinha curado lá aquela pessoa possuída do demônio, como curou a sogra de Pedro, a fama dele tinha se espalhado. Não paravam de procurá-lo. Veja como este povo estava necessitado de Jesus. Aí Jesus dá uma resposta enigmática. Vamos aos povoados que ficam perto daqui, para que eu possa anunciar o Evangelho ali também, pois foi para isso que eu vim. Então o próprio Jesus, o Messias, o ungido de Deus, o enviado de Deus, está dizendo claramente
que a missão dele era essa, anunciar o Evangelho. Foi para isso que eu vim. O Evangelho, já sabemos, mas nunca é demais repetir, significa boa nova. Boa nova do reino que está sendo instalado. Boa nova da salvação. Ele veio trazer a salvação, e a salvação, ela se materializava nas curas que Jesus estava fazendo naquele momento. Era apenas um sinal do que viria depois. A concretização de tudo isso vai ser na cruz. Jesus vai morrer e vai ressuscitar. Isso vai ser o fim, ou o início, para nós. Então Jesus diz, vamos aos povoados todos que aqui ficam perto daqui, para que eu possa anunciar o Evangelho ali também. Portanto, Jesus não veio para um determinado lugar. Jesus veio para anunciar a boa nova, e a boa nova não é prerrogativa de um pequeno grupo. A boa nova tem que ser para todos. Jesus não discrimina. Ele vai ao local, vai a todos os locais para anunciar o reino, para anunciar a salvação, para anunciar o Evangelho. O Evangelho que é Ele mesmo. Então, é preciso que a gente vá aos outros lugares. Essa resposta de Jesus é enigmática. Jesus diz que ele tem que anunciar o Evangelho, mas ele não diz que eu vou ser ouvido, que eu vou ser escutado, e que as pessoas vão colocar em prática aquilo que eu digo. Ele não garante nada disso. Absolutamente nada. O que ele garante é o que ele vai fazer. E o que ele vai mostrar àqueles que serão os futuros anunciadores da palavra, o que eles devem fazer. E que São Paulo vai concretizar mais tarde, dizendo palavras lapidares, quando afirma que anunciar o Evangelho a tempo e a destempo, em qualquer estação, de qualquer maneira. Para o nosso grupo, vocês me ouviram dizer isso muitas vezes, com chuva ou sem chuva, porque muitas vezes chovia, mas nós estávamos aqui. E a partir de um determinado momento, com dor ou sem dor. Porque como nós somos humanos, o nosso corpo também sofre. Anunciar o Evangelho sempre, sempre. Isto é que não pode deixar de ser feito. E não é feito apenas pelo Padre Alain, pelo Padre Sidney, pelo Padre João, pelo Papa. Não! Isto tem que ser feito por nós, porque nós, como batizados, temos esta missão evangelizadora, que o próprio Jesus nos deu. Vamos para lá, porque eu preciso anunciar. Claro que isso não significa que a gente deva pegar um megafone e ir para o Largo da Carioca, ou para a Praça São Penha e ficar fazendo barulho. Não é isso. Nós temos que anunciar onde nós estamos, como nós somos, agindo conforme Jesus agiu. Anunciar prestando um serviço, o serviço do reino. Isto é o que nós temos que fazer. Não podemos abdicar desta tarefa. Não podemos pô-la de lado. Ela segue junto com o nosso, mas eu tenho o meu trabalho. Pois é no seu trabalho que você deve anunciar o reino. Fazendo tudo o que você tem que fazer, muito bem feito. A serviço do próximo, sempre. E por amor. Isto é uma condição sine qua non. Se eu faço meramente para usufruir disso, para receber uma paga por isso, mesmo que sendo ela merecida, se eu faço com esse objetivo, quebro o principal.
O principal é isso, é dar-se gratuitamente, oblativamente, na nossa condição, no nosso estado, dentro da nossa família, no local do nosso trabalho, na nossa paróquia, no dia a dia do nosso encontro com os irmãos no meio da rua. Sem aglomerações, é claro, já um pouco diferente do que era antes, mas nunca deixando de anunciar o reino, por quem você é. É por isso Jesus diz para aqueles 4 indivíduos, vamos lá também, não vamos ficar só aqui com essas pessoas já me ouviram, vão continuar ouvindo na ação de vocês, mas vamos para outros lugares precisam disso, precisam ouvir a palavra da salvação. Não se furte a levá-la por quem você é, como você é, quem você é. O seu amigo que está do lado de você precisa de você, como você precisa dele também. Tem-se falado muito pouco, fala-se demais de um monte de coisas, mas muitas vezes nós esquecemos que é aquele que está do nosso lado, aquele que é um parente nosso, um amigo nosso. O meu irmão, por exemplo, é meu amigo. Trato-o como um amigo, como um irmão, é meu irmão de sangue. Somos filhos dos mesmos pais. Mas ele é, sobretudo, o meu amigo, e o meu amigo é aquele que se dispõe a me escutar. Deus. O Cristo, né? Em Cristo. É o que se dispõe a nos escutar. O quê? Algo que o Papa Francisco vem insistindo desde o início do seu pontificado. Para todos nós. Então vamos fazer isto. Vamos nos retirar para um lugar deserto, um lugar escuro, nosso quarto, por exemplo. Vamos entrar em oração, pedir a Deus que nos ajude, conversar com Ele, ouvi-lo e escutá-lo. E depois sair por todos os lados, espalhando a boa nova. É exatamente isso que Jesus fez. Muito bem. Termina São Marcos essa passagem dizendo que Jesus andava por toda a Galiléia anunciando o Evangelho nas sinagogas e expulsando os demônios. Em todos os lugares ele expulsava os demônios. A expulsão dos demônios está por afastar o mal, livrar a pessoa do mal. Não nos esqueçamos, e isto aqui é um ponto fundamental nesses sinais que Jesus mostra, não nos esqueçamos que eles viviam, quer dizer, a Palestina naquela época, na época de Jesus, a Galiléia, os judeus, eles tinham uma lei, e esta lei, ela foi muito modificada, né, no correr dos séculos. Eu já disse a vocês que a lei eram aqueles 10 mandamentos de Jesus, as 10 palavras que Deus deu a Moisés, o decálogo. E esse decálogo de 10 palavras, são 10 mandamentos bem curtinhos: não matarás, não cometerás adultério, honrarás pai e mãe, etc, etc. Essas pequenas coisas se transformaram em 613 prescrições, que ninguém conseguia carregar. Havia um sufocamento das pessoas, ninguém pode respirar dessa maneira, com tantas prescrições, com o que pode fazer, o que não pode fazer. A nossa igreja herdou isso, e durante séculos e séculos e séculos nós vivemos também assim, desse jeito, com algumas coisas que agravavam ainda mais a situação. Então, nós não temos, é o que o Papa diz, não temos que ser uma igreja fechada, temos que ser uma igreja em saída nesse sentido, se abrir aos outros, acolher os outros, porque somos todos irmãos em Cristo Jesus. De maneira que Jesus então saía e ia expulsando todos os demônios, quer dizer, livrando os atingidos pelo demônio do
esse mal que era representado por uma doença, como a sogra de Pedro, que tinha uma febre. Febre significa que o organismo dela estava reagindo a alguma coisa. Naquela época eu não sabia disso, hoje nós sabemos. Mas tinha lá uma certa doença que a estava incomodando, e essa doença a tornava impura, em primeiro lugar, era uma das 613 prescrições, a tornava impura e simplesmente a discriminava, porque a afastava do convívio das pessoas. Ao levantar a sogra de Pedro, Jesus quebra uma série de práticas. Jesus transgride a lei forçosamente, a letra da lei não, daquilo que escreveram da lei, para mostrar que o que vale na lei não é tanto a letra, mas o seu espírito. Qual é o espírito da lei? O próprio Jesus diz: eu não vim para condenar, eu vim para curar. Daí as curas. Eu vim para curar. Portanto, Jesus fez exatamente isso, expulsando os demônios. Muito bem. Logo a seguir, a partir do versículo número 40 e até o 45, que é o que nos interessa neste momento, nós vamos ter um dos primeiros grandes sinais da presença do Messias, da revelação, sinal que revela o Messias, a chegada do Messias, que o Messias já estava no meio do povo. O tão aguardado Messias estava no meio do povo. O Messias profetizado pelos antigos emissários de Deus, que eram os profetas. Viria alguém que faria isso, faria aquilo. Ezequiel é um deles. Muito bem. Então, Jesus, diz Marcos, que Jesus ia andando quando um leproso chegou perto de Jesus. O leproso chegou perto de Jesus. Uma das piores doenças que marcaram a humanidade foi a lepra, que nós chamamos hoje de hanseníase, mas naquela época era a lepra mesmo. A lepra é uma doença terrível em que o corpo vai se desfazendo. E naquela época era assim: se a pessoa fosse leprosa, primeiro que tudo tinha que ser segregada, posta lá lá para onde, perdão da expressão, Judas perdeu as botas. Geralmente numa caverna, metida lá dentro da caverna, totalmente afastada do convívio do povo. Tá bem? A ignorância, não sabia o que era, tá certo. Mas a lei, o Levítico, por exemplo, contém uma série de prescrições sobre a lepra. E essas prescrições não visavam a cura, mas visavam sim a escravidão interior, a escravidão psíquica, psicológica da pessoa. Principalmente isso. O ser humano deixava de ser um ser humano para ser um não ser. Ele era posto completamente de lado com duas pechas. Primeiro, era impuro. A palavra puro vem do latim mundum. Mundum, em latim, significa puro. Portanto, a pessoa impura é uma pessoa imunda. Então, esta pessoa já era considerada impura. E sendo impura, ninguém podia se acercar dela, e muito menos ela das pessoas em geral. Sendo impura, tinha uma segunda carga sobre os ombros, era pecadora. E a terceira, portanto, era um homem ou uma mulher, puro, impuro, puro, impura. E pecador, era impuro, e sendo impuro,
era pecador. E sendo pecador, o era porque os pais tinham sido pecadores, porque os avós tinham sido pecadores, porque os ancestrais todos até Adão tinham sido pecadores. Essa era a carga que o povo levava nas costas. Além da carga material, da carga do dia a dia, da vida dificílima, dos impostos que tinham que pagar. Tudo conspirava contra o bem-estar das pessoas. Não podiam fazer absolutamente nada. Então esses que eram segregados, esses eram os piores de todos. O leproso, ainda por cima, ele tinha que andar trajado com os sacos, usava uns sacos como roupa, e com uma tabuleta no pescoço escrito assim, leproso. E mais, a tabuleta escrito leproso, e na mão tinha que levar uma campainha, um sino, como esse que a gente ouve na igreja, um sininho assim, plim, 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 estou chegando, o leproso está chegando. Isso está na lei, está no Levítico. Pois é, um homem assim, um leproso, que num dia, quando Jesus estava caminhando anunciando o Evangelho, este indivíduo se aproxima de Jesus. Mas não se aproxima apenas de Jesus. Ele não podia fazer isso. Mas ele faz. Ele vai a Jesus. E não só, ele se joga ao chão. Ele se ajoelha diante de Jesus. E diz, isto que está aqui, que eu faço questão de mostrar, porque aqui também existe uma situação que precisa ser muito bem analisada. Ele diz assim, em latim, si vis potes me mundare. É deste verbo que vem o substantivo mundo, que significa puro, e imundo quer dizer impuro. O leproso era um imundo, ou seja, um impuro. Então ele pede a Jesus que o purifique. Mas como é que ele faz isso? Ele começa dizendo assim, si vis. Si é ser, caso. Si vis. Isto aqui é o verbo volere, ou seja, o verbo querer. Então o leproso diz para Jesus, se vis, ou seja, se tu queres. Ele não usa o verbo no condicional, se quiseres, ou seja, não se for da tua vontade, do teu, não, se você pensar que pode fazer, ele não, se você acha que eu tenho condições de receber isso, não é isso que o leproso diz. Ele é direto, ele confia tanto em Jesus que ele diz assim, se você quiser, se você quer, não é quiser, repito, é quer. Se você quer, você pode me curar, você pode me purificar. É isso que significa isso aqui. Se vis, potes me mundare. Se tu queres, tu me podes curar, purificar. Ele fala em purificar, que é traduzido por curar. Tu podes me curar. Diz o Evangelho que Jesus ficou profundamente compadecido dele. Primeira coisa, Jesus ficou profundamente compadecido. Aí vem a segunda palavra, compaixão. Compaixão. Jesus teve compaixão daquele homem. Compaixão quer dizer ter o mesmo sentimento que aquele homem tem, absorver o problema do homem em si.
O homem estava com um gravíssimo problema, era leproso, pedia a cura, pedia a purificação, já que era considerado impuro e certamente pecador. Pedia que Jesus o curasse totalmente. Se diz, mas se Jesus quer, se tu queres, essa é a tradução direta. A tradução real não é se tu quiseres, porque é uma nuance nisso. Esse se queres é mais do que retórico. Eu sei que tu queres. O leproso, ao se pôr de joelhos diante de Jesus, sem medo, ele reconhece naquele homem uma autoridade superior. Lembram-se lá atrás, quando ele expulsou o demônio daquela pessoa que invadira a sinagoga? Qual foi a reação das pessoas, da plateia, da congregação, da assembleia? Quem é esse homem? Que vai acontecer o mesmo agora. Quem é esse homem? Ele fala com autoridade. O leproso confia nessa autoridade de Jesus. E essa autoridade de Jesus era essa: se tu queres, tu me podes curar. Veja bem, eu quero ser curado. Peço-te que me cures, mas me cures se tu queres. Se tu queres quer dizer isso. Quer dizer exatamente, a diferença do se tu quiseres é isso. O se tu quiseres, não, eu deixo para você a decisão. Agora não, se tu queres, significa tu tens poder para isso. Eu tenho fé em ti, eu confio em ti, eu me abro a ti, porque só tu podes me curar. Só tu podes me purificar. Só tu podes me restaurar a dignidade humana. Só tu. Jesus ficou profundamente tocado. Mas esse profundamente tocado, em latim, é assim: misertus est. Este verbo aqui, na voz passiva, é o miserere. Misertus est. Jesus ficou profundamente compadecido, profundamente tocado por duas coisas: pela condição daquele homem que sofria de um mal incurável, de um mal terrível, de um mal que o segregava, profundamente perturbado com isso. Mas ele não só se perturbou exteriormente. Diz São Marcos que Jesus tocou nele. Então nós temos dois movimentos. Há um movimento externo de Jesus: se tu queres, tu podes me curar. Jesus se movimenta, Jesus fica tão compadecido, tão tocado, que a primeira coisa que ele faz é exatamente dirigir-se ao homem e tocar nele. Tocou nele. Era terminantemente proibido. O leproso não podia se aproximar de ninguém, e muito menos alguém tocar no leproso. Pois é exatamente o que Jesus faz. Então nós temos o primeiro movimento de Jesus. Foi exatamente este. Ele sentiu uma força interior. E ele se dirige, ele olha para o leproso e toca nele. Esse toque de Jesus é a concretização daquilo que ele sentiu dentro de si. Quando
o evangelista diz que Jesus ficou profundamente tocado, ficou profundamente compadecido, isto, vertido do grego para o latim, dá esta expressão, misertus est, que indica dois movimentos, um externo, Jesus olha para o homem, Jesus se aproxima do homem que está de joelhos diante dele, e Jesus toca neste homem, movimento externo. E o segundo movimento é o movimento interno. Jesus sente no seu interior o mesmo que um jogador de futebol, vamos usar uma expressão nossa, uma noção nossa muito corriqueira, antes do início da partida, ele está pulando dentro de campo, ele está naquela excitação interna, pelo início daquele jogo que pode ser a decisão de um campeonato, etc. Ou então agora nas Olimpíadas, quando aqueles atletas do salto triplo, daqueles que lançam o dardo, mas especialmente o do salto triplo, começam a gritar para a plateia, hoje não tem plateia, mas pediam à plateia aplausos, porque eles iam começar a correr. Isto era a explosão interior de uma excitação interna que ele se sentia para ter da plateia aquela força para poder executar bem o seu salto. Pois Jesus, neste misertus est, está indicando isso. O misertus est está indicando isso. Jesus sentiu uma força interior, uma energia poderosíssima sair de dentro dele. No momento em que ele toca no homem. E é neste momento que ele responde: vou, quero. Veja, se vis, se queres. Resposta no presente do indicativo: vou, quero. Mundare, fica purificado e toca. É no momento em que ele toca, é essa energia interior, é essa força interior que sai de Jesus para que ele toque naquele homem que ele não podia tocar segundo a lei. Sinal do Messias. Sinais do Messias. Sinal do Messias. Ele está acima disso. Porque a lei não tem amarras para Jesus. Ela existe e Jesus não a quebra. Jesus apenas mostra o que a lei significa. Porque mais do que a lei escrita, existe a lei do amor. Esse mesmo amor de que Jesus vai falar mais tarde para os seus apóstolos. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Quando ele diz isso, 3 anos depois desse acontecimento, quando ele diz isso com o peso de tudo aquilo que ele fez por amor, do que ele tinha feito por amor, desde o passado, desde que ele começou no encontro com esse leproso. O leproso de São Marcos, digamos assim. Vou mundar. Como está a nossa oração, eu perguntava antes. Mas para fazer isso, note bem, Jesus antes orou. Ele foi para o deserto e orou. E depois ele pôs a serviço do reino. Não ficou apenas na palavra. Ele concretizou esta palavra. E concretizou-a em relação ao irmão. Não era em relação a ele. Na tentação do deserto, o diabo quer que Jesus transforme a pedra em pão. Ele não seria Jesus, ele não seria o Messias, ele não seria o ungido de Deus, ele não seria o Filho de Deus. Ele seria o quê? Um ilusionista, um mágico. Mas ele não é assim. Nem só de pão vive o homem, mas da palavra, de toda a palavra que sai da boca de Deus. E ele é esta palavra. E qual foi a palavra dele para o leproso? Vou, quero. Quando você
e eu estivermos numa situação muito difícil, ou apenas difícil, ou esqueçamos a dificuldade, temos necessidade de ter esse contato com o próprio Deus, e para pedir a Ele, se queres, estamos com uma doença, estamos com um problema dentro de casa, Senhor, se queres, Tu me podes curar, Tu me podes purificar, se queres. E aí Jesus vai dizer, dependendo de como nós nos dirigimos a Ele, dependendo da força da nossa oração, de como nós queremos que Ele haja em nós, Ele vai dizer sempre, vou. Como Ele disse antes, vamos para aquelas outras regiões, porque eu vim, foi para isso que eu vim, e Ele veio para quê? Anunciar o Evangelho a serviço do reino, o Evangelho do reino. Se queres, podes me curar. Pois a resposta de Jesus será sempre essa, vou. Porque Deus não veio para condenar, Deus veio para curar. Curar é mudar, né? Jesus levantou, tocou o leproso e deu uma ordem peremptória, uma ordem direta, uma ordem clara, uma ordem objetiva, quero, definitiva. Não vamos seguir com o leproso, com o que aconteceu depois, mas vamos ficar por aqui. Sinal do Messias. O Messias, Jesus, sempre quer nos curar, sempre quer nos purificar. Note bem, como eu disse, dois movimentos. Um saiu daqui. Jesus mostra compaixão, Jesus mostra solidariedade e Jesus age. Essas são as três ações principais: compaixão, solidariedade, ação. Isto foi transformado numa das grandes parábolas de Jesus, a do samaritano. O samaritano fez exatamente, na beira daquela estrada, quando encontrou um homem ferido, o que Jesus fez com o leproso. Exatamente a mesma coisa. Só que a situação, as personagens eram outras. E aí a mensagem também tem um outro sentido. Mas ele fez a mesma coisa. Nós devemos conjugar mais o verbo volere, quer dizer quero, querer. Eu quero estar com Jesus. Eu quero caminhar com Jesus. É isso que nós dissemos, nós vimos dizendo aqui nessas nossas caminhadas bíblicas há 27 anos. Quero continuar com Jesus, quero caminhar com Jesus, quero seguir nas passadas de Jesus. Quero segurar minhas mãos numa visão mais exterior, mas sabendo que Jesus não age apenas exteriormente, Ele age interiormente, e esta passagem do leproso, ela prova exatamente isso. Prova exatamente isso. Ou seja, que Jesus sente uma força interior, uma energia toda especial, toda dele. Essa energia é a mesma que deve nos mover quando nós fazemos algo em benefício do nosso irmão mais necessitado. Devemos sentir essa compaixão, essa força interior, compaixão, paixão com, eu sinto, eu tenho compaixão, não é tenho piedade, tenho pena, não é nada disso. É simplesmente acolher em você aquilo que o irmão está sentindo. E eu não estou dizendo apenas daquele mendigo que está ali, daquele que está com fome ali, esses principalmente. Mas não podemos nos esquecer daqueles que estão do nosso lado. Daquele incógnito, daquele desconhecido que vai no metrô.
e que cujo nome nem sabemos qual é, nunca ouvimos, mas só de olhar, se nós temos esta compaixão, nós vamos ser solidários, porque vamos perceber que alguma coisa está acontecendo. Isto é ter o coração aberto. Isto é querer fazer como Jesus fez. Isto é agir como ele agiu. O leproso vai ter o final dessa história, ela fica para uma outra vez. Para nós o que interessa é este sinal claro e esta profissão de fé do leproso. Se vis, potes me mundare, se queres. Senhor, eu estou com um problema gravíssimo. Se queres, podes me curar. Explica, conta o seu problema. Se Jesus quiser, peçamos sempre, especialmente a proteção de Nossa Senhora, a sua intercessão de Mãe misericordiosa, fazei tudo o que Ele vos disser. Mãe, a primeira, a verdadeira discípula da palavra, aquela que acreditou desde o início, antes de Jesus nascer, na palavra. Que Maria Santíssima nos ajude nisso. A dizer com confiança para Jesus, se vis, potes me mundare. Que nós vamos ouvir também no fundo do nosso coração, volo mundare. Que foi exatamente o que aconteceu pouco depois e que eu coloco como complemento dessa história. Alguns dias depois desse acontecimento do leproso, Jesus voltou para a cidade de Cafarnaum. Jesus voltou para a cidade de Cafarnaum. Jesus voltou para a cidade de Cafarnaum. Cafarnaum. Então está aqui. Esta palavra Cafarnaum, eu queria começar por ela. Isto pode, Naum é um nome até de um profeta, é um nome próprio. Cafar podia ser alguma coisa como cidade de Naum. Cidade de Naum. Esta era a cidade onde Pedro morava e onde Jesus se recolhia, quando ele passava na região. Ele ia para alguns lugares e voltava sempre a Cafarnaum, que era a principal cidade da beira do lago, voltava a Cafarnaum e se hospedava na casa de Pedro. Ele foi exatamente um convidado, um comensal de Pedro. Não vamos nos esquecer jamais de que Jesus é um homem verdadeiro, sendo Deus verdadeiro. Mas assim, a palavra Cafarnaum, e por isso eu a destaquei aqui, a palavra Cafarnaum é a seguinte: pode ser cidade de Naum, porque Naum é um nome próprio, mas também essa primeira parte da palavra está ligada a esta outra palavra em hebraico, que significa, que é o Kippur, que quer dizer perdão. Os judeus comemoram o dia do perdão, o Yom Kippur, que é uma das grandes festas do calendário festivo judaico. O Kippur Kafar a raiz é a mesma de Kippur. Então, é interessante notar essa semelhança que existe com Kippur, porque Jesus está em Cafarnaum. E se Cafarnaum é por um lado, ou pode ser por um lado, a cidade, a vila de Naum, por outro lado, partindo da raiz Cafar, que está ligado à palavra Kippur, e Kippur sendo perdão, nós temos que esta cidade é a cidade do perdão. A cidade do perdão. Perdoa-se. Jesus veio e perdoa os pecados. Lembrem-se de que, para a lei,
para o Levítico, qualquer pessoa segregada era não apenas segregado por ser impuro, mas o impuro é pecador. Então, por aí nós já vamos lembrando daquilo. Jesus curou o leproso. Então, ele o cura da sua doença externa. Mas como ele curou, significa também que aquela força interior que partiu dele tem uma outra característica notável, tem uma outra força, uma força invisível, que é interior, que parte do fundo do ser divino de Jesus. Ele cura por fora, todo mundo vê, e cura por dentro. É a cura do pecado. Aquelas pessoas eram consideradas pecadoras, não que tivessem pecado, não é isso, pecado é isso, não que tivesse pecado, não, porque o pecado existiu desde sempre. Ele existiu antes da lei, antes de Moisés, já havia o pecado. Mas o que ocorre é o seguinte, o pecado se materializa. O sujeito pratica um furto, rouba, o sujeito mata, cometeu um pecado. Quer dizer, cometeu um pecado por quê? Porque contrariou a lei suprema, a lei de Deus. Mas o fato é que esse pecado, ele só pode ser curado por Deus. Então, o que acontece alguns dias depois? Acontece isto aqui. Jesus voltou para a cidade de Cafarnaum, agora já sabemos, podemos traduzir como cidade do perdão, Kippur. Muito bem. E logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. Em casa de quem? Em casa de Pedro. Então muitas pessoas foram até lá. E juntou-se tanta gente que não havia mais lugar, nem mesmo no lado de fora, na porta da casa. Enquanto Jesus estava anunciando a palavra, quer dizer, estava anunciando o reino, estava anunciando a boa nova da salvação, trouxeram um paralítico. Ele estava sendo carregado por 4 homens, mas por causa de toda aquela gente, os homens não puderam levar o paralítico até perto de Jesus, não havia como entrar. Então, conta São Marcos, certamente soube disso pelo próprio Pedro, porque eles estavam na casa de Pedro. Conta São Marcos que os homens fizeram então um buraco no telhado da casa, não havia telhas, havia uma palha, né, que se colocava em cima, uma palha grossa, uma palha que se unia com um outro produto e colocava-se em cima da casa. Então fizeram um buraco no telhado da casa, em cima do lugar onde Jesus estava. Fizeram um buraco onde Jesus estava. E pela abertura, desceram o doente deitado na sua maca, no seu catre. Então note bem, 4 indivíduos levam um paralítico para Jesus. Por quê? Porque esses 4 indivíduos confiavam em que só Jesus poderia curá-lo. Já sabiam do que Jesus tinha feito. Essa história do leproso, claro, ela correu o mundo deles. Não estavam tão longe de Cafarnaum. Levaram o leproso e mostraram um sentimento muito de solidariedade grande com aquele leproso. Solidariedade que é sinônimo de fé. Solidariedade com o leproso porque tinham fé em Jesus. Jesus é o único que podia curá-los. Não havia curado um leproso? Não havia curado ali naquela casa sogra de Pedro? Então aqueles homens, movidos por essa força
força interior que nós chamamos de fé. Fé em Jesus, fé naquele que era capaz de curar, aquele que falava que ensinava com autoridade. Levaram um homem. O homem não podia caminhar, era paralítico. Ele precisava do auxílio dos outros. Ele não pediu, o homem não abre a boca para coisa alguma. A ação é dos quatro cavaleiros. No Apocalipse tem os 4 cavaleiros do Apocalipse. Esses 4 são os cavaleiros da salvação, daquilo que eles acreditavam poderia ser feito, bastando encontrar Jesus. Mas, chegando lá, não puderam entrar. Não, isso não os impediu de chegar a Jesus. Como está a nossa vontade de chegar a Jesus? Procuramos conhecê-lo mais na Bíblia, na Sagrada Escritura, no Evangelho, na sua palavra. Estamos atentos à palavra de Deus, quando ela nos é proclamada nas celebrações litúrgicas. Procuramos mergulhar mais a fundo no seu sentido? Ou será que somos aquela semente que caiu, não é? Em terreno pedregoso, que caiu no meio dos espinhos? Aquela semente que, não tendo raiz, simplesmente desaparece. Ah, não, eu queria fazer isso, mas eu tenho que ir para o mercado. Eu queria assistir a uma palestra, mas não vou porque eu tenho que ir ao mercado, a palestra é na mesma hora. Ah, eu não vou porque está chovendo, está uma chuvinha miúda caindo. Muito bem, esses 4 não foram detidos por isso. Eles subiram no telhado, abriram um buraco e desceram o catre, desceram a maca, o indivíduo na maca lá, e puseram o indivíduo no pé de Jesus. São Marcos, que não foi testemunha disso, mas ouviu de Pedro, testemunha ocular e auditiva, ele diz assim: Jesus viu que eles tinham fé. Quem eram eles? Os homens. Os homens. Eu posso pedir para os outros. Veja bem, quando Abraão pede por Sodoma e Gomorra, quando Abraão pede por Sodoma, ele pede por solidariedade àquelas pessoas. Então a fé, a nossa fé, move montanhas. A nossa fé chega ao coração de Jesus, chega aos ouvidos de Deus. Fé, a fé desses homens, foi uma coisa tão espantosa que Jesus notou naquela ação, naquele movimento, naquela trabalheira de tirar isso e botar aquele homem lá. Eles estavam fazendo aquilo pelo homem, mostrando compaixão, solidariedade. O homem era um pecador, era um impuro porque era um doente. E se estava paralítico é porque os pais tinham pecado, os avós tinham pecado, os bisavós tinham pecado, os ancestrais todos tinham pecado. Aqueles homens não temeram nada disso, levaram, movidos pela compaixão àquele paralítico, um homem impuro, pecador, para a frente de Jesus, porque confiava em Jesus, porque acreditava em Jesus, porque tinham fé. Como está a nossa fé? Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Filho, os teus pecados estão perdoados. Olha bem, o homem não saiu andando, não. Jesus não fez como com o leproso, que ele tocou no leproso, o leproso ficou bom. Ele expulsou aquele demônio, curou a sogra de Pedro da febre. A febre desapareceu. O leproso ficou perfeitinho. É que eu não concluí a história, mas ele ficou perfeitinho. O que acontece é que aqui, Jesus não faz isso não. Eu acho até, se me permitem, que aqueles 4 indivíduos achavam que era isso que ia acontecer. Jesus ia pegar o indivíduo e ia levantá-lo.
Mas Jesus não faz nada disso. Surpreendentemente, Jesus diz o seguinte: filho, teus pecados estão perdoados. Quando eu disse que Jesus era capaz de curar, ele é capaz de curar o quê? A parte externa, aquilo que é visível. Mas ele cura fundamentalmente aquilo que é interno, aquilo que é invisível. E aquilo que é invisível até para o próprio pecador. Ele não sabe que está em pecado, mas Deus sabe. Então Jesus olhou penetrantemente no paralítico. E por causa da fé dos outros, ele curou. Teus pecados estão perdoados. Ele perdoou os pecados do paralítico. Isto é surpreendente. Isto é inacreditável. Isto é inimaginável. E isto é inesperado. O texto evangélico não nos fala da reação dos 4, mas conhecendo o ser humano, quer dizer, pelo pouco que eu me conheço, eu talvez ficasse decepcionado. Ora, tivemos tanto trabalho, Deus me livre de estar pensando mal dos 4. Mas a tendência natural era dizer assim: tivemos tanto trabalho, viemos aqui com tanta fé, e ele diz que os pecados estão perdoados? É como se dissesse: o que vale isso? Pois foi exatamente o que uns doutores da lei, uns escribas que estavam lá espiando Jesus, pensaram. Ora, este homem tem a pretensão, tem a ousadia, a audácia de curar, de dizer que os pecados estão perdoados. Ora, o único que pode perdoar os pecados é Deus. Vejam bem, esses doutores da lei são os tais que transformavam aquele paralítico num pecador, com a carga que eles põem na lei. Isso não está na lei, não, mas está nas prescrições legais. Jesus foi além. Então, ao ouvirem de Jesus, os teus pecados estão perdoados, esses homens, e não os 4, mas também os 4 podem ter pensado: mas esses homens expressam esse sentimento, essa ideia, essa discriminação e essa empáfia do doutor da lei, daquele que sabe tudo. O doutor sabe tudo. Ora, o único que pode perdoar os pecados é Deus. Então este homem é um blasfemo. Foi isso que eles pensaram. Eles pensaram. Aí Jesus, no mesmo instante, Jesus percebeu o que eles estavam pensando. Jesus soube o que eles estavam pensando e disse: por que vocês estão pensando assim? Ora, o que é mais fácil dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Aí, o fundamental de Marcos, para mostrar o sinal do Messias: pois vou mostrar-lhes que eu sou, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar os pecados. Veja bem, Filho do Homem está por homem, um ser humano. Ele usa a expressão de Ezequiel, por exemplo. A expressão Filho do Homem aparece 93 vezes na profecia de Ezequiel. E Filho do Homem significa o homem, o humano. O homem que vocês estão vendo, pois vou mostrar a vocês que eu tenho poder para perdoar os pecados. Esse evangelho de Marcos, que é muito incisivo, ele é claro. Não se ouve Jesus
ter esse tipo de reação, no mais das vezes. Nos outros, então, em Lucas não se vê. Mas aqui, Jesus foi direto, Jesus é objetivo, Jesus é peremptório. O Filho do Homem, vou mostrar a vocês que tenho poder para perdoar os pecados. É aquilo que eu dizia. Ele curava o paralítico de fora, mas antes disso ele considerou que o que mais oprimia aquele paralítico não era nem mesmo a doença em si. O que mais oprimia o paralítico era a doença interior. Era aquilo que ele levava dentro de si que o corroía de verdade. Ele nem sabia disso. Por isso Jesus disse antes: filho, teus pecados estão perdoados. Jesus está querendo, é didático. Quando ele diz isso, ele é didático. Ele está querendo mostrar que não é bem o externo que nos atinge, é o interno. É aquilo que vai dentro de nós. Depois, numa outra ocasião, ele vai dizer que não é. A impureza não é aquilo que sai de dentro de nós. Nós evacuamos, nós vomitamos. Então isso é impureza. Que sai, não é isso que mata a pessoa. É a impureza que sai do fundo do coração. É o pecado. É quando nós nos afastamos conscientemente de Deus. É o pecado. Isto chama-se pecado. Pecado é dar as costas a Deus. Dizer adeus, Deus. Isto é que é o pecado. Pois Jesus viu isso. Então ele diz: pois eu vou mostrar a vocês o que é mais fácil dizer ao paralítico: teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda. Pois então, para mostrar a vocês que eu tenho poder para perdoar os pecados, ele disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, pega a tua maca e toca para casa. No mesmo instante, o homem se levantou na frente de todos, pegou a maca e saiu. Todos ficaram muito admirados e louvaram a Deus, dizendo: nunca vimos coisa assim. Mas antes, quem é esse homem? Quem é Jesus? O paralítico descobriu, aqueles 4 homens descobriram, os doutores da lei descobriram. Ele era o homem, não souberam dizer isso, e não saberiam dizer que ele era verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Mas 21 séculos depois, nós não podemos dizer que ignoramos isso. Porque São João, já no início do seu evangelho, diz: no princípio era o verbo estava junto a Deus, o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, na tradução, mas habitou em nós. Quem é Jesus? Onde é que você o leva? Você o vê apenas na cruz, ou você o traz crucificado e ressuscitado no coração? Você está sentindo como o Messias foi se revelando progressivamente? Hoje aí está. Jesus é capaz de curar, mas curar-nos daquilo que mais nos oprime. Então, quando tivermos algum problema, alguma doença, alguma coisa que nos incomode, física ou psicologicamente, e que nós pedimos tanto a Deus que nos civis, e que pedimos para nos curar, não nos esqueçamos de dizer como leproso: se queres. Deus sabe o que é bom para nós. Deus sabe o momento em que as coisas devem nos acontecer. Deus sabe que elas acontecem, que o mal está do nosso lado, que o mal está muitas vezes dentro de nós, que o mal nos quer derrubar sempre, mas Ele, no seu amor, Ele nos resgata, no momento dele, não é no meu momento.
Quando Jesus disse, filho, teus pecados estão perdoados, aquela gente lá achou isso um absurdo. E os doutores da lei acharam que ele era um blasfemo. Pois então ele disse, pois eu vou provar a vocês, eu, o Filho do Homem, eu vou provar a vocês que eu tenho poder para perdoar os pecados também. Por isso ele disse aquilo na frente, porque ele sabia que as pessoas iam reagir dessa maneira. Quantas e quantas vezes nós temos visto a mesma coisa entre nós. O Messias foi se revelando, o Messias se revelou e o Messias continua a se revelar para nós. Abramos o nosso coração a essas revelações e procuremos, como estamos fazendo nessa série, mergulhar fundo em cada uma delas, para que o Messias se torne sempre uma presença viva, uma presença marcante, uma presença clara, transfigurante na nossa vida. Que Nossa Senhora, que levou o Messias no seu ventre, do qual ele nasceu o homem, o Filho do homem, capaz de perdoar os pecados, porque era igualmente Filho de Deus. Que Nossa Senhora nos ajude a ver em Jesus, não apenas o Messias, mas aquele que nos salva, aquele que é o nosso amigo, aquele que é o nosso irmão, aquele que é o Filho do Deus vivo, aquele que é o Salvador do mundo. Peçamos a ela nesta Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até a próxima, se Deus quiser.